Eu vou te contar uma coisa que nenhum gerente de banco jamais diria olhando nos seus olhos. E não é teoria da conspiração, não é exagero, não é clickbait. É matemática. É o jogo como ele realmente funciona por trás daquele sorriso educado, daquele cafezinho, daquela ligação carinhosa, perguntando se você quer conhecer uma oportunidade exclusiva. Existe um número que muda completamente a forma como o sistema financeiro te enxerga. Esse número é R$25 mil. Quando você cruza essa linha, quando você junta essa quantia e, mais importante, quando você entende o que fazer com ela, algo acontece. O banco para de lucrar com você do jeito que sempre lucrou. E isso eles não perdoam. Fica comigo até o final, porque o que eu vou te revelar hoje pode mudar a sua relação com o dinheiro para sempre. Essa história começa numa cidade do interior de Minas Gerais, em 2017. Numa casa simples, de portão verde descascado, morava uma mulher chamada Marlene. 62 anos, aposentada, viúva há 4. Marlene criou 3 filhos sozinha, depois que o marido faleceu num acidente de moto numa estrada de terra, voltando da roça num fim de tarde chuvoso. Ela nunca reclamou, nunca pediu nada para ninguém. Engoliu o luto como quem engole pão seco, sem água, sem pressa, sem alternativa. E durante 28 anos, Marlene fez uma coisa que quase ninguém no Brasil faz. Ela guardou dinheiro. Não era muito. Às vezes, R$50 por mês. Às vezes, 30. Teve meses em que ela separava moedas num pote de Nescafé, aquele pote de vidro grosso que parecia um cofre de pobre. E era o cofre dela. Nos últimos anos de trabalho e nos primeiros de aposentadoria, Marlene depositava tudo na poupança, religiosamente. Todo dia 5, ela ia até a agência, enfrentava a fila, entregava o dinheiro no caixa e voltava para casa com aquele comprovante dobrado no bolso como se fosse um documento sagrado. E em março de 2017, depois de quase 3 décadas fazendo isso, Marlene viu um número na tela do caixa eletrônico que fez o coração dela acelerar. R$24.812. Faltavam R$188 para 25 mil. Ela riu sozinha na frente da máquina. Tapou a boca com a mão, olhou para os lados com vergonha, como se tivesse feito algo errado. Mas era orgulho. Era a primeira vez na vida que ela sentia que tinha algo que era só dela, que ninguém podia tirar. No mês seguinte, ela cruzou a marca, R$25.046. E foi aí que tudo mudou. Não porque o dinheiro mudou de valor, mas porque o banco mudou de comportamento. Em menos de uma semana, Marlene recebeu uma ligação. Uma voz jovem, educada, suave. Dona Marlene, aqui é a Patrícia do banco. A senhora foi selecionada para uma consultoria financeira personalizada. Gostaríamos de agendar uma conversa presencial para apresentar algumas oportunidades de investimento adequadas ao seu perfil. Marlene ficou lisonjeada. Imagina, ela, que nunca se sentiu vista sendo convidada. Parecia até que tinham reconhecido o esforço dela. Ela colocou uma roupa bonita, passou batom, pegou o ônibus e foi até a agência com o coração cheio de esperança. O que aconteceu naquela reunião é exatamente o que acontece com milhões de brasileiros todos os dias. E é sobre isso que a gente precisa falar. Marlene chegou à agência e foi conduzida até uma sala com ar-condicionado. Isso já era diferente. Ela, que sempre ficou na fila do caixa, de pé, debaixo daquele ventilador de teto que mais espalha calor do que refresca, agora estava sentada numa cadeira estofada, com um copo de água gelada na mão e uma moça sorridente do outro lado da mesa. A gerente não era a Patrícia da ligação, era outra pessoa, mas o sorriso era o mesmo. Abriu a tela do computador, olhou os dados de Marlene e disse: Dona Marlene, a senhora tem um valor considerável na poupança, mas a senhora sabia que a poupança está rendendo menos que a inflação? Seu dinheiro está perdendo valor a cada mês que passa. E ali, com essa frase simples, plantou-se a semente do medo.
Porque o sistema financeiro entendeu uma coisa há muito tempo. Não é com ganância que se controla o pequeno investidor. É com medo. Marlene arregalou os olhos. Como assim perdendo valor? Ela que guardou com tanto sacrifício. A gerente continuou, agora com um tom de urgência cuidadosamente ensaiada. Mostrou gráficos coloridos, falou em título de capitalização, previdência privada exclusiva, seguro com rentabilidade garantida. Marlene não entendeu quase nada, mas entendeu o tom. Entendeu que parecia importante. Entendeu que aquela moça parecia preocupada com ela. E assinou. Assinou a migração de R$18.000 da poupança para um título de capitalização com resgate só depois de 60 meses. 5 anos. Assinou uma previdência privada com taxa de administração de 3% ao ano. Assinou um seguro de vida vinculado ao pacote Cliente Especial. Marlene saiu da agência achando que tinha dado um passo de gigante na vida financeira. Na verdade, ela tinha acabado de entregar, de bandeja, quase tudo o que construiu em 3 décadas, porque o título de capitalização, na prática, rende menos que a poupança. Muitas vezes rende 0 ou até negativo depois das taxas. A previdência privada, com 3% de taxa de administração, come o rendimento como cupim come madeira. Devagar, silenciosamente por dentro, até não sobrar nada. E o seguro de vida vinculado ao pacote era uma despesa mensal que ela nem precisava. E aqui eu preciso parar a história da Marlene por um momento, porque o que aconteceu com ela não é um caso isolado, é o modelo de negócio. Segundo dados do Banco Central do Brasil, mais de 67 milhões de brasileiros ainda deixam suas economias exclusivamente na poupança. A poupança rendeu, nos últimos anos, frequentemente abaixo da inflação oficial medida pelo IPCA. Isso significa que o dinheiro de quem guarda na poupança pode perder poder de compra a cada mês. Mas o problema não é só a poupança render pouco. O problema é o que os bancos fazem quando percebem que você tem dinheiro parado. Porque para eles, dinheiro parado na sua conta é dinheiro que não está gerando lucro máximo para a instituição. E quando você atinge certos patamares, e R$25.000 é um desses marcos, o sistema liga um alerta. Não é um alerta de perigo, é um alerta de oportunidade. Só que a oportunidade não é sua, é deles. O escritor e investidor Nassim Taleb, autor de A Lógica do Cisne Negro, escreveu algo que cabe perfeitamente aqui. O principal problema dos especialistas é que eles não sabem o que não sabem, mas o verdadeiro perigo é quando eles sabem exatamente o que você não sabe. E é isso que acontece naquela salinha com ar-condicionado. O gerente sabe exatamente o que você não sabe e usa isso. Agora, você pode estar se perguntando, mas por que exatamente R$25.000? Por que não 10 mil? Por que não 50 mil? E essa pergunta é mais importante do que parece. R$25.000 é o que eu chamo de a linha da independência silenciosa. Não é o suficiente para te fazer rico, não é o suficiente para largar o emprego, não é o suficiente para comprar um carro ou dar entrada num apartamento na maioria das cidades. Mas é o suficiente para uma coisa que o sistema financeiro detesta. É o suficiente para você começar a dizer não. Pensa comigo. Quando você tem 0 na conta, você aceita qualquer coisa. Aceita o cheque especial. Aceita o cartão de crédito com anuidade absurda. Aceita o empréstimo com juros de 4% ao mês. Aceita porque não tem escolha. E o banco sabe disso. Cada real que você deve é lucro direto para a instituição. O cheque especial no Brasil cobra, em média, taxas que ultrapassam 130% ao ano. 130%. Nenhum investimento legal no planeta rende isso, mas o banco cobra, e cobra porque pode. E pode porque você precisa. Quando você junta 5 mil, 10 mil reais, começa a respirar. Começa a ter uma reserva de emergência, começa a não depender do cheque especial toda vez que o carro quebra ou o filho fica doente. Mas ainda é pouco para ter poder de barganha.
O banco ainda te trata como número, ainda te empurra pacote de serviços, ainda te cobra tarifa, mas quando você cruza os 25 mil, algo muda na equação. Primeiro, porque com esse valor, você já pode acessar investimentos que antes estavam fora do seu alcance. CDBs, com rentabilidade de 110, 120% do CDI. Títulos do Tesouro Direto com estratégia real de longo prazo. Fundos de investimento com taxas baixas. LCIs e LCAs isentas de imposto de renda. Você sai do menu infantil e entra no cardápio dos adultos. Segundo, porque com 25 mil reais, você tem 6 meses de sobrevivência se ganhar por volta de 4 mil reais por mês. Isso é uma reserva de emergência completa para uma boa parte da população brasileira. E quem tem reserva de emergência não entra em desespero, não aceita a primeira proposta, não assina papel sem ler, não cai no conto do cliente especial. E terceiro, e essa é a parte que dói nos bancos, com 25 mil reais e um mínimo de educação financeira, você para de ser lucrativo da forma que eles querem. Você para de pagar juros, para de usar crédito rotativo, para de manter dinheiro em produtos ruins. Você se torna um cliente consciente, e cliente consciente é, do ponto de vista do banco tradicional, um problema. Existe um conceito no mercado bancário chamado Share of Wallet, a fatia da carteira. É a porcentagem da sua vida financeira que o banco controla. Quando você está endividado, o Share of Wallet deles é altíssimo. Eles têm o seu salário, a sua dívida, o seu seguro, o seu cartão, a sua previdência, tudo. Quando você começa a investir por conta própria, a comparar taxas, a migrar para corretoras, a buscar alternativas, essa fatia diminui. E cada ponto percentual que diminui é lucro que evapora da mesa deles. Agora eu preciso voltar para a história da Marlene, porque a história dela não termina naquela sala de reunião. 2 anos depois de assinar aqueles papéis, Marlene precisou de dinheiro. O filho mais novo perdeu o emprego e precisava de ajuda para pagar o aluguel. Ela foi até o banco confiante, achando que era só sacar. E foi ali, naquele balcão, que o mundo desabou. A atendente explicou, com uma frieza burocrática que doía mais que qualquer palavra dura, que o título de capitalização não podia ser resgatado antes do prazo sem penalidade. Que ela perderia parte significativa do que investiu, que a previdência privada tinha taxa de saída, que o dinheiro dela, na prática, estava preso. Marlene voltou para casa naquele dia e não jantou. Sentou na cadeira da cozinha, aquela cadeira de fórmica que rangia toda vez que alguém se mexia, e ficou olhando para o nada. O pote de Nescafé ainda estava em cima da geladeira vazio. Aquele pote que por décadas segurou os sonhos dela em moedas de 50 centavos. Ela sentiu uma coisa que não tinha nome exato, mas que qualquer pessoa que já passou por isso reconhece. A sensação de ter sido enganada por quem deveria te proteger. Mas a Marlene fez algo que eu não esperava quando ouvi essa história pela primeira vez. Ela não desistiu. Ela pediu ajuda. Procurou o neto mais velho, que tinha 23 anos, e estava começando a estudar sobre investimentos pela internet. O garoto, que se chamava Renato, sentou com a avó na mesa da cozinha e com o celular na mão, começou a mostrar para ela o que ninguém nunca tinha mostrado, como o dinheiro dela funcionava de verdade. Ele mostrou o que era o Tesouro Direto, mostrou como funcionava um CDB, mostrou o que era taxa de administração e como calcular se valia a pena. Mostrou que existiam corretoras sem tarifa, que não cobravam nada para ela investir. Marlene não entendeu tudo de primeira, mas entendeu o essencial. Ela tinha sido tratada como presa, não como cliente, e isso nunca mais ia acontecer. Nos 6 meses seguintes, Marlene esperou o prazo de parte da Previdência vencer, resgatou o que pôde, aceitou a perda do título de capitalização como uma cicatriz, dolorida, mas instrutiva, e com a ajuda do Renato, reorganizou o que sobrou.
Colocou uma parte no Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro do país, com liquidez diária, ou seja, ela podia sacar quando quisesse. Outra parte foi para um CDB de um banco digital que pagava 115% do CDI. E uma parte pequena ela deixou na poupança mesmo, como reserva imediata, porque Marlene gostava de saber que tinha dinheiro onde podia ver. E aqui é que vem o detalhe que transforma essa história em algo maior do que finanças. O que mudou na vida da Marlene não foi o rendimento. Não foi a diferença entre 8% ao ano e 11% ao ano. O que mudou foi o poder de entender, o poder de decidir, o poder de dizer não, obrigada quando o telefone tocava e a voz suave do outro lado oferecia mais uma oportunidade exclusiva. Benjamin Franklin disse uma vez: um investimento em conhecimento sempre paga o melhor juro. E eu acredito que ele não estava falando só de livros. Estava falando dessa educação que a Marlene adquiriu aos 64 anos, sentada numa cadeira de fórmica com um neto de 23 anos e um celular com tela rachada. Estava falando de dignidade. Agora eu preciso falar com você, diretamente. Porque talvez você esteja assistindo a esse vídeo e se vendo na Marlene. Talvez você tenha 10 mil guardados, ou 15, ou talvez já tenha os 25 mil e esteja sentindo que algo não está certo. Talvez o seu gerente tenha te ligado ontem. Talvez você tenha assinado algo semana passada que não entendeu completamente. Talvez você esteja com medo. Então eu quero te dar o mapa. Não é um mapa complicado. Não é um curso de 100 horas. É o caminho simples que qualquer pessoa pode seguir para virar o jogo contra um sistema que foi desenhado para te manter no escuro. O primeiro passo é o mais doloroso, mas também o mais libertador. Entenda quanto você gasta de verdade. Não quanto você acha que gasta. Quanto você realmente gasta. Pega o extrato dos últimos 3 meses. Abre o aplicativo do banco. Olha para cada linha, cada débito automático, cada assinatura, cada compra no cartão. A maioria das pessoas que faz esse exercício descobre que entre 300 e 800 reais por mês estão indo embora em coisas que elas nem lembram que contrataram. Serviços de streaming que ninguém assiste. Seguros que não cobrem nada relevante. Pacotes bancários com tarifas que existem só porque você nunca questionou. Esse dinheiro invisível, quando recuperado, é o combustível da sua reserva. O segundo passo é separar. Fisicamente, emocionalmente, digitalmente, separar. O dinheiro que é para viver fica numa conta. O dinheiro que é para crescer fica em outra. E esses dois mundos não se misturam. Pode ser uma conta no mesmo banco, pode ser numa instituição diferente, mas a separação é fundamental porque o cérebro humano tem um mecanismo perigoso. Quando o dinheiro está tudo junto, a gente gasta o que não deveria. É como colocar chocolate na mesa de quem está de dieta. Não é falta de disciplina, é desenho de ambiente. Separe e a tentação diminui. O terceiro passo é aprender a diferença entre 3 palavras: liquidez, rentabilidade e segurança. Liquidez é a velocidade com que você consegue transformar o investimento de volta em dinheiro na mão. Rentabilidade é quanto esse investimento rende. Segurança é o risco de você perder o que investiu. Todo investimento é uma combinação dessas 3 coisas, e nenhum investimento tem as 3 no nível máximo ao mesmo tempo. A poupança tem alta liquidez e alta segurança, mas baixa rentabilidade. Um CDB de longo prazo pode ter alta rentabilidade, mas baixa liquidez. Quando você entende esse triângulo, ninguém mais te engana, porque todo produto ruim que te vendem está escondendo uma dessas 3 variáveis. O quarto passo é o que eu chamo de a regra do cafezinho invertido. Os bancos te oferecem cafezinho para te vender produto ruim. Então, faça o oposto. Antes de aceitar qualquer proposta, qualquer investimento, qualquer mudança na sua vida financeira, faça uma pausa. Saia.
vá para casa. Pesquise, compare, pergunte, ligue para outra instituição. Veja o que uma corretora independente oferece para o mesmo valor. Em 90% dos casos, você vai descobrir que existe uma opção melhor, com menos taxa, mais rendimento e menos armadilha. Os bancos contam com a sua pressa, com a sua vergonha de dizer "preciso pensar", com a sua insegurança de parecer ignorante. Quebra isso. Diz "eu preciso pensar" com orgulho. Porque quem pensa antes de agir com o próprio dinheiro não é ignorante, é sábio. E o quinto passo, talvez o mais importante de todos, é contar para alguém. Falar sobre dinheiro no Brasil é quase um tabu. A gente fala sobre doença, sobre relacionamento, sobre política, mas sobre quanto ganha, quanto deve, quanto tem guardado, quase nunca. E esse silêncio é exatamente o que mantém o sistema funcionando. Porque quando você fala, quando você compartilha, quando você ensina alguém o que aprendeu, o conhecimento se espalha. E cada pessoa que aprende é uma pessoa a menos que vai cair na armadilha. Em 2022, 5 anos depois daquela reunião na agência, Marlene recebeu uma ligação. Era o banco de novo. Outra voz jovem, outro tom suave, outra oportunidade exclusiva. Dessa vez, estavam oferecendo um consórcio com parcelas que cabiam no bolso. Marlene ouviu com paciência. Deixou a moça falar. E quando a atendente terminou a apresentação e perguntou: "A senhora gostaria de agendar uma visita?", Marlene respondeu com uma frase que, quando o Renato me contou, me deu arrepio. "Minha filha, obrigada, mas eu já sei onde meu dinheiro dorme e ele dorme bem", e desligou. Marlene hoje tem 69 anos, tem pouco mais de R$40 mil investidos, quase o dobro do que tinha quando sentou naquela sala pela primeira vez. Não porque fez alguma jogada genial, não porque acertou na loteria, mas porque aprendeu a não deixar ninguém tomar decisões sobre o dinheiro dela no lugar dela. Porque aprendeu que o maior investimento que existe não está em nenhum gráfico, em nenhuma plataforma, em nenhum aplicativo. Está em saber dizer não. Os bancos não odeiam quem tem R$25 mil. Os bancos odeiam quem tem R$25 mil e sabe o que está fazendo. Porque essa pessoa não compra título de capitalização, não paga taxa abusiva, não aceita previdência com rendimento que mal cobre a inflação. Essa pessoa compara taxa. Essa pessoa pesquisa. Essa pessoa faz pergunta que o gerente não quer responder. Essa pessoa é livre. E liberdade, no sistema financeiro, é a moeda mais cara que existe. Eu te pergunto agora com sinceridade, você está cuidando do seu dinheiro ou o seu dinheiro está cuidando do lucro de outra pessoa? Se essa história te tocou, é porque ela precisava chegar até você. Talvez não por acaso. Se você conhece alguém que precisa ouvir isso, sua mãe, seu pai, aquele amigo que vive reclamando que o dinheiro não rende, manda esse vídeo. Porque às vezes uma história muda uma vida. A Marlene é prova disso. Se inscreve no canal, ativa o sino, mas só se tiver coragem de encarar a verdade sobre o que estão fazendo com o seu dinheiro. Nos vemos no próximo vídeo. Cuida do que é teu.